Salários atrasados é justificativo? Serve como justificativa para tudo que está acontecendo dentro do campo? A gente acompanha futebol há muito tempo, né? E tem algumas considerações que eu quero fazer para vocês para não entender e não aceitar isso como desculpa neste momento. O Corinthians de 2015, campeão brasileiro com o Tite, foi campeão com 3 meses de salário atrasado. 3 meses de salário atrasado. E outras intempéries de vestiário aconteceram em times campeões e eles souberam, os jogadores, passar por cima disso com um entendimento diferente. O mesmo Corinthians, vou citar como exemplo agora, campeão brasileiro de 99, aquele Corinthians era composto por jogadores que se odiavam. Ninguém olhava para a cara um do outro. Marcelinho Carioca, Ricardinho, acho que era o Vampeta, sei lá mais quem. Ninguém se olhava. Se odiavam, assim, se trocasse um olhar um com o outro, saiu na porrada. Mas em campo aglutinavam e ganharam o título brasileiro. O que eu estou querendo dizer para vocês é que em primeiro lugar, eu entendo que é um problema para qualquer trabalhador, independente de quanto ganhe, ter salários atrasados. Eu entendo isso. Ah, mas o jogador de futebol ganha 500 mil por mês. Velho, tá bem, ele não vai passar fome se o salário atrasar. Mas ele tem os compromissos dele. Sei lá, fez um investimento aqui, outro ali, tem que pagar aqui, ali. E não justifica. Não é porque ele ganha muito que é normal atrasar em salários. Atrasar salário, quando atrasa salário é porque a direção se perdeu. E eu não preciso nem dizer o que é a atual direção do Internacional e entender que é natural que esteja acontecendo isso porque eles erram tudo. Então eu entendo que seja um problema, né? Os caras estão com direito de imagem repactuados, que é um termo bonito que está sendo utilizado nos últimos dias, que nada mais é do que atraso de salário. Metade do salário deles que vem através de direito de imagem atrasa, e aí vai a direção lá e parcela esse atraso. No fim das contas, os caras estão recebendo menos por mês do que tá acertado, do que está em contrato. E isso é um problema, mas justifica. Justifica. Nós vamos aceitar que o time esteja fazendo corpo mole dentro de campo por causa disso, em represália, ou porque estão mal com isso e tal? Não, não justifica e eu não aceito isso como desculpa. Sabe por quê? Porque o jogador de futebol tem que separar as duas coisas. Separar as duas coisas. Se por um lado eles podem estar tendo problemas na sua vida por conta de investimento que fizeram e que não estão conseguindo pagar, porque o Inter não está pagando salário, esse é um problema deles. Esse é um problema deles que eles têm que acertar com a direção e se resolverem lá dentro. Não é problema nosso. Nosso quem? Nosso torcida. Esses jogadores bunda moles do Internacional têm que entender que quando eles vestem a camisa do Internacional, não importa os problemas que eles estão tendo dentro do clube. Não importa se eles estão com salários atrasados, que eles estão brigados, e parece agora ter uma informação do Tiger Junk que os caras querem o couro do Bernabéu. Diz que o Bernabéu não pediu desculpas pelo que fez no Rio de Janeiro. Os jogadores estão tudo puto com ele, tem um monte de problema de vestiário nesse sentido. Tá bem? Problema? Tal. Mas isso não pode refletir no campo. Sabe por quê? Porque no campo eles estão representando a torcida do Internacional. Quando eles entram em campo, eles estão representando 8 milhões de torcedores. Quando eles entram em campo, eles estão vestindo uma das camisas mais pesadas do futebol mundial, de grande tradição e que merece respeito. Quem está com salário atrasado não vai resolver o problema fazendo o corpo mole. Vale para qualquer um de nós. Você em casa também. Se atrasarem o teu salário, tu vai continuar fazendo o teu trabalho da forma que tem que ser feito. E vai reclamar, vai acionar não sei quem e tal. Mas o teu trabalho tu não vai mudar. O teu trabalho tu não vai mudar, tu vai continuar fazendo o teu trabalho como ele tem que ser feito. E os jogadores do Internacional não estão fazendo isso. Repito, eu até não sei se a interferência é direta dessa questão dos salários atrasados ou se o grupo é bunda mole mesmo, como perfil. Mas eu acho que pode ter influência sim. Então, os jogadores do Internacional que tenham consciência de que há, neste momento, 8 milhões de torcedores em pânico com o que eles estão desempenhando dentro de campo. E talvez nem seja pelo futebol apresentado.
O maior pânico que nós temos de, de, de medo de rebaixamento está pela postura deles dentro de campo. Um time perdedor, desistente, um time derrotado, já quando pisa no gramado para começar o jogo. Isso é o que mais nos preocupa neste momento, porque a tabela de classificação ela ainda não é desesperadora. Então, que os jogadores do Internacional consigam separar as duas operações. A primeira é o que eles recebem, que está em atraso. E a segunda é, dentro do campo, darem a resposta que a torcida e os jogadores do Inter têm problemas, têm deficiências. O que a direção fez neste ano com a contratação de jogadores é uma das coisas mais lamentáveis que eu já vi no Internacional. Eles conseguiram quase 100% de aproveitamento, contrataram jogadores inúteis por absoluta incompetência, não é falta de dinheiro. Quem contrata o Ramon por 9 milhões de reais não está fazendo isso por falta de dinheiro. 9 milhões de reais tu contrata jogador bem melhor. Eles são incompetentes mesmo. Então eu entendo que o Internacional tenha deficiências no seu grupo nesta temporada, que tenha problemas nesse sentido, mas eles não podem fazer o que estão fazendo dentro do campo. Não podem fazer. Porque aí o Internacional briga, efetivamente, mesmo que a tabela não mostre isso com muita clareza ainda, o Internacional briga para não cair. E com chance de cair por conta deste bundamolismo dentro do campo. Eu estou pedindo muito aqui, para todo mundo que me acompanha, que a gente possa encher o Beira-Rio no final de semana, para cobrar esses caras, para eles lembrarem que eles estão nos representando dentro de campo. E, infelizmente, lembrarem que nós somos reféns deles. Nós somos reféns desses jogadores do Internacional. Essa é a verdade. Porque a chance da gente não cair está nos pés desses caras que nos trouxeram até aqui com esse risco. Infelizmente. A única coisa que a gente tem que fazer e que pode fazer é cobrar, é pressionar, é o bafo na nuca, é transformar a vida desses caras numa pressão gigantesca para eles entenderem o que está acontecendo. E eles não entendem. Se o Bernabé cometeu aquele pênalti e não acha que errou, não pediu desculpa para os colegas e muito menos desculpas públicas à torcida do Inter, é porque realmente é perigoso. Porque eles estão cagando para o que está acontecendo. E isso talvez seja o que mais apavore neste momento. Então, a gente não vai criticar os jogadores por estarem com salários atrasados. A gente vai criticar essa direção horrorosa do Inter, que está fazendo mais essa do checklist da cartilha do rebaixamento. A culpa é da direção nesse sentido. E acho que as maiores culpas são da direção. Mas os jogadores do Internacional não podem fazer o que estão fazendo. Separem as operações. Não estarem recebendo em dia é um problema da direção. Quando entram em campo de corpo mole, a repercussão é para nós. As consequências vêm para nós, torcedores, e eles não têm o direito de fazer isso. Inclusive, devem ser um pouco mais inteligentes, porque se eles caírem para a Série B, afunda a carreira de todo mundo ali. Acho que o Vitor Gabriel, se vier para a Série B, vai conseguir espaço em que time? O Juninho. O que que vira a carreira do Alan Patrick, que estava com uma carreira muito bonita no seu caminho do encerramento no Internacional, se o Inter cai para a Série B? Que eles entendam isso, que para eles também seria um desastre. Domingo contra o Atlético Mineiro, eu acho que vai ter um grande público no Beira-Rio, por conta de tudo isso que a gente está fazendo. Um grande público pressionando e tal, e que o Internacional comece a apresentar a reação. Comece a apresentar a reação. Porque nós não vamos aceitar como desculpa eles estarem fazendo corpo mole em campo por conta de atraso de salário. Essa informação não torna normal o que eles estão fazendo dentro do campo. De forma alguma, de verdade.